Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas, esta noite com o tema Espiritismo à luz da cidadania, ou, aliás, Cidadania à luz do Espiritismo. Hoje, quem vai responder essas perguntas será Bruno e Vanessa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vanessa. Boa Boa noite. noite. Vamos, inicialmente, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Deus agradecer a Deus por mais esta oportunidade, pedir muita paz, harmonia, saúde e proteção para todos nós, para todos que estão sintonizados conosco neste momento. Hoje, como eu disse, o tema é Cidadania à luz do Espiritismo. E, normalmente, nós começamos as perguntas pela ordem, né? À medida que vai chegando, a gente vai fazendo as perguntas, mas hoje nós vamos começar pela última pergunta que foi recebida, porque ela foi assim bem tem total sintonia com o que a gente estava imaginando quando escolheu esse tema, que é como equilibrar os interesses sociais e espirituais. A live foi toda pensada nessa questão. Como que a gente pode viver o dia a dia seguindo os preceitos do Evangelho de Jesus. Porque nós entendemos que para que a gente siga o Evangelho de Jesus, que a gente tenha uma vida reta e haja de acordo com esses ensinamentos, é preciso que a gente tenha conhecimento deles, para que a gente então possa vivenciá-los no nosso dia a dia. E a pergunta, ela é bem pertinente, então, com esse assunto, com esse tema, porque durante todas as respostas, todas as perguntas estão exatamente fazendo essa ligação, esse link entre a nossa vida social, entre a vida espiritual, entre o que é possível ou não é possível fazer dentro da situação onde a gente vive, ou no lugar que a gente está inserido, no caso, no Brasil. Se todas essas leis espirituais estão tendo uma harmonia, estão alinhadas com o nosso ordenamento jurídico. E porque, assim, adiantando a resposta que será da Vanessa e do Bruno, mas já dando a minha opinião, eu penso que sim, é possível viver de acordo com o Evangelho de Jesus e assim, equilibrar realmente os interesses espirituais e sociais, embora seja muito difícil, realmente. Não é fácil ter uma vida reta, todo mundo sabe. Os interesses sociais, particulares, muitas vezes querem de toda forma se sobressair. Nesse momento a gente tem que ter uma força bastante grande para tentar evitar que o egoísmo domine as nossas atitudes, o nosso coração, e que a gente haja sempre com ética e com muito equilíbrio e bom senso. Porque aí é que eu entendo que está o segredo de tudo. É ter equilíbrio, bom senso e ética em tudo que a gente faz, em todas as nossas escolhas, em todos os momentos da nossa vida, quer seja profissionalmente, quer seja nos nossos relacionamentos sociais, é sempre possível a gente agir com bom senso, com equilíbrio, respirando, pensando antes de tomar atitudes que às vezes podem ser desastrosas quando a gente se leva pela emoção, ou desastrosas quando a gente age apenas com egoísmo, com o desejo de resolver os nossos problemas particulares, sem pensar que nós estamos inseridos numa sociedade, numa coletividade, e que tudo que a gente faz repercute na vida do outro. E mais do que nunca, nesse momento que a gente vive atualmente de pandemia, tudo que a gente faz, desde o momento que a gente sai de casa, pode estar interferindo de forma muito importante na vida do outro. E então, é sempre necessário que a gente tenha o cuidado
de se espiritualizar, que a gente tenha o cuidado de ter momentos de estudo pessoal, de reforma íntima, para que a gente tenha uma vida realmente reta e saiba equilibrar mesmo os interesses sociais com os interesses espirituais. Você concorda com isso, Bruno? Tem alguma coisa para acrescentar a esse respeito? É isso mesmo, né? Essa questão, como você falou, a gente tem que ter muito bom senso e equilíbrio nas nossas relações sociais. A gente sempre tem que levar em conta as nossas características, os nossos preceitos religiosos, né? No caso, a nossa visão espírita, durante o nosso cotidiano, durante as nossas relações sociais. Então, assim, o ponto-chave aí, eu acho que a palavra que você falou muito bem aí é o equilíbrio, o bom senso, e a gente tem que estar sempre levando em conta isso, essas questões no nosso dia a dia. E você poderia dar algum exemplo sobre como a gente pode, então, conciliar aí essa vida espiritual com essa vida social? Um exemplo prático, assim, do dia a dia, de quando, por exemplo, você vai para uma reunião social ou está conversando com os amigos, como seria essa atitude na prática mesmo? Por exemplo, né, esse exemplo que você citou, você está uma reunião social, qualquer evento social, alguma festa ou qualquer coisa do tipo, você não vai se abster de seu convívio social, mas sempre levando em conta, por exemplo, a questão de você não fazer a maledicência, né? De você observar se você estiver no meio de um grupo que as pessoas estão começando a querer fazer fofoca e outras coisas, você, como você, uma pessoa já espírita que tem conhecimento de que não é certo, você já se afasta, você busca mudar o assunto. É um exemplo de algo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que como nós não precisamos abster das nossas relações sociais que a gente tem, como, por exemplo, esses eventos, festas, mas sempre levando em consideração o que a gente sabe já, que a gente já aprendeu e assimilou dos nossos conceitos espíritas. Certo. Bom, então, continuando a próxima pergunta, então, eu vou fazer para a Vanessa. Vanessa, a gente sabe que todo mundo hoje que casa, ninguém casa querendo separar, né? Ninguém imagina que vai casar e pensando que um dia vai se separar. A maioria das pessoas imagina que seja para sempre. Mas a gente sabe também que, infelizmente, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planeja, né? Eu estava vendo hoje que, atualmente no Brasil, um em cada 3 casamentos termina em divórcio. E aí eu pergunto para você, primeiramente, qual é a posição do Brasil a respeito do divórcio, né? Acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom perguntar e esclarecer. O divórcio é permitido no Brasil? E como é que a doutrina espírita se comporta em relação a esse tema? O que a doutrina ela proíbe ou ela aceita? Qual seria a posição? Bem, o divórcio, ela é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. No nosso ordenamento jurídico, antigamente o divórcio ele não era permitido. Ele passou a ser permitido só em 1977, com a emenda constitucional do divórcio e da lei do divórcio. Já a doutrina espírita, ela não é contrária ao divórcio. Ela entende que o casamento, como uma união entre dois seres, é uma oportunidade abençoada de desenvolvermos laços de afeto. Só que nem sempre as uniões na Terra elas buscam este objetivo. Nem sempre se fazem nas bases dos sentimentos e isso dificulta muito o relacionamento do casal. Quando um dos cônjuges foge a determinados princípios de harmonia no lar, surge então pela força da necessidade o divórcio. E há muitos casamentos de provas, há casamentos por interesse e casamentos por missão. O certo seria que cada um amasse o mais que pudesse aquela pessoa que convive com você no lar.
Então, o casal, ele deve fazer a sua parte, deve fazer tudo para dar certo. Tem que fazer, tem que viver com harmonia, com paz, com respeito e com amor. Daí a separação, ela só deve acontecer no momento que o convívio entre os dois já esgotou todas as possibilidades e pode levar a um mal maior. Aí, nesse caso, é preferível a separação do que o sofrimento, do que o convívio insuportável que existe entre esse casal. Então assim, para a gente deixar mais claro, porque muitas pessoas acham assim, que como o divórcio não é permitido, como o divórcio é permitido ou não é visto como algo que não se deve fazer, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou casar, se não der certo, separo. A visão espírita, então, é assim, não é que é bem assim, você tem que tentar de tudo primeiro, né? Você tem que tentar se esforçar, fazer encontro de casais, se for o caso, tentar de todas as formas, o divórcio seria a última alternativa, uma vez que Sim, as a gente não pessoas deve, assim, resolverem. muita gente fala que a gente deve. Algumas pessoas pensam que a gente tem que aguentar, então, o casamento. Não é aguentar, é se esforçar. Se tem uma situação que não está agradando um ao outro, uma situação que está difícil de conviver, você tem que procurar fazer o melhor para resolver essa situação, para ter uma convivência harmoniosa. Se mesmo você e seu companheiro estiverem se esforçando ao máximo para isso acontecer e não der certo, então, na última hipótese, sim. Ainda mais tem aqueles casamentos abusivos, né, com violência doméstica. Nenhuma mulher, nenhum homem deve aceitar a violência em hipótese nenhuma. Então, quando não tiver jeito mesmo, a separação é indicada, sim. Certo. O Bruno, agora, falando sobre o aborto. O aborto que é um tema extremamente polêmico, mas que é preciso ser conhecido para, né, a pessoa se posicionar. Então, eu te pergunto, como é a posição do Brasil, juridicamente falando, em relação ao nosso ordenamento jurídico? O aborto no Brasil, ele é permitido? Se sim, em que circunstância? E qual é a posição da doutrina espírita em relação a isso também? Tá. Então, primeiro vamos falar então primeiro da questão jurídica, né? Da questão como que o nosso ordenamento jurídico prevê a questão do aborto. Depois a gente fala do posicionamento da visão espírita sobre isso. Bom, a legislação penal brasileira ela prevê que o aborto é crime. Isso está no Código Penal. Só que existem exceções. Uma dessas exceções é aquele caso em que é chamado de aborto necessário, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante. E o segundo caso que a legislação permite seria o caso da gravidez resultante de estupro. Então, e quando a gestante tem consentimento e autoriza que o médico faça o aborto. Então, esses dois casos, a legislação não pune o médico que efetua, né, que pratica o aborto. E ainda existe uma terceira situação que não está prevista em lei, mas que a jurisprudência já aceita, tendo sido, inclusive, tem um julgamento do STF, Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou pela não criminalização do caso do aborto de anencéfalo. O que é a anencefalia? É a ausência parcial do encéfalo e do crânio. Então, em outras palavras, o anencéfalo ele seria já um morto cerebral, com batimento cardíaco e respiração. E aí, por isso, a jurisprudência ela considera que é um caso de natimorto, que o bebê não nasceria com vida, então ele não criminaliza o aborto nesse caso. Vale salientar que no caso da microcefalia, que ficou famoso aí por causa do aumento de casos de Zika vírus, a jurisprudência não equipara a microcefalia com a anencefalia. Não considera, então, que o feto com microcefalia ele seja um natimorto, porque ele pode sim nascer com vida. Bom, essa é a questão de como que é a legislação e a jurisprudência brasileira com relação ao assunto. Agora, vamos falar sobre a visão espírita sobre isso. A Federação Espírita Brasileira
ela já se manifestou publicamente sendo contra o aborto, permitindo apenas uma exceção, que seria o caso do aborto necessário quando há risco de vida para a gestante. Essa seria a única exceção que a Federação Espírita considera justa e válida para o aborto. Então, esse entendimento está baseado no que a gente encontra no Livro dos Espíritos, lá nas questões 344 e 360. Os espíritos nessas questões, quando vocês forem ler lá, eles dizem que, apesar do feto não ter propriamente falando assim, uma alma, ele já está ligado a um espírito que vai possuir aquele corpo. Então, nesse caso, o aborto ele impede uma alma de passar pelas provas que ele tinha programado para aquela existência. Por isso que é prejudicial. E os espíritos também ressaltam que nesse caso de risco à vida da gestante, é permitido porque é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe do que aquele que já existe, que no caso é a mãe. Então, assim, com relação a isso, assim, para fechar, os espíritos nos ensinam, né, no Livro dos Espíritos, que é preciso respeitar as obras do Criador, mesmo quando ainda incompletas, porque assim, tudo ocorre segundo os desígnios do Criador, né, segundo os desígnios de Deus. Eu vi aí que você falou que a única hipótese, no caso, então, é se há risco, que a doutrina espírita permite, a única hipótese é se há risco de vida para a mãe, né? Porque iria preservar a vida que já existe. Mas eu já ouvi também, assim, em algumas palestras espíritas que, no caso quando a mulher sofre um estupro, né, e fica grávida, não é que a doutrina condena, né, o espiritismo condena essa pessoa e que ela vai ser punida, mas é uma questão assim, que a mãe que resolve levar essa gravidez adiante, ela vai ter muitos méritos espirituais. Seria isso também? Mais ou menos assim? Assim, no caso, né, uma pessoa que foi vítima de estupro, né, ela já está sendo penalizada, né, com essa questão de ter sofrido, né, já está com sofrimento de ter sido vítima de um crime. Então, assim, a gente vê a questão da circunstância, né? A espiritualidade sempre considera essa circunstância, o contexto. E é claro que se um espírito consegue quer levar adiante, leva adiante uma gravidez, mesmo nesse caso, ela vai ter um mérito enorme, né, para a espiritualidade, porque ela está realmente deixando de lado essa questão de se realmente de quem é o pai ou não. E até porque, nesse caso, você não sabe, por exemplo, pode ser até um espírito familiar seu que está nascendo ali, não importa se a biologia, se o pai dele é de um estuprador ou não, mas o espírito que está se ligando àquele feto, né? Ele vai nascer porque houve uma programação para aquilo, para que você possa, às vezes, ter a oportunidade de ajudá-lo, né? E Com ser ajudado. certeza. Então, é uma forma então, lógico que é um grande mérito para aquela mãe que, mesmo nessa situação, ela não aborta e leva a gravidez adiante e vai ter o amor e o carinho pela criança, independentemente da situação. Bom, a terceira pergunta, Vanessa, qual é a posição tanto da legislação brasileira em relação à pena de morte, quanto da doutrina espírita sobre esse assunto? Primeiramente, a pena de morte ela não é permitida no Brasil, mas existem muitos países em que ela é permitida. Mas para o espiritismo, é certo a morte de um ser humano pelas mãos de outro? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 760 se a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana. E os espíritos dizem que sim,
que a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e a sua supressão será um progresso da humanidade. Quando os homens forem se esclarecendo mais, a pena de morte será totalmente abolida da Terra. E aí vem a segunda pergunta no Livro dos Espíritos. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ela, então, o direito de quando elimina da sociedade um membro perigoso? E eles dizem, há outros meios de se preservar o perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. A lei do progresso, ela é uma marcha que não acaba. E se no momento aquele irmão nosso encontra-se no erro, um dia ele vai se redimir e vai expiar aqueles erros. E não cabe a nenhum de nós abreviar a vida de ninguém para isso. Nós não somos Deus para decidir quem vai viver e quem vai morrer. Aliás, abreviar a vida de alguém é ferir a lei da conservação humana e criar débitos para si mesmo. Então, para o Espiritismo, a pena de morte terá sua data de validade atingida conforme a humanidade vai evoluindo e entendendo que o perdão não retira a culpa, apenas auxilia na recuperação de quem caiu no erro e que a justiça divina ela nunca falha. A gente está percebendo assim, nessas respostas que a doutrina está bem alinhada com o que o ordenamento jurídico estabeleceu para o Brasil, né? Com tudo aquilo que está na Constituição, que é muito bom, né? Porque essa questão da gente viver e assim, conciliar a parte social com a parte espiritual, nesse quesito fica mais fácil para todos nós. A próxima questão seria sobre uma questão assim, muito interessante, Bruno, que é essa relação que nós temos com dinheiro, com propriedade privada, com consumo, com o ter e não ter. Muita gente acha que é errado você querer conseguir alguma coisa, ter uma casa legal, ter um emprego bom. Pessoas acham que se a pessoa tem dinheiro é porque ela não é uma boa pessoa. Ou se a pessoa não tem dinheiro é porque ela não é uma boa pessoa. Então, assim, essa questão de dinheiro é um assunto bastante controverso. Como é que a visão da doutrina nesse sentido? Tá, então, lá no Livro dos Espíritos tem um tópico, tem algumas questões que falam lá sobre o direito de propriedade. Tá lá nas questões 880 até 885. Lá a gente aprende que, lá está ensinando que o homem ele tem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não possa mais trabalhar. Aquela questão de fazer uma aposentadoria, de ter realmente algo para você juntar. Mas o detalhe, desde que faça em família e por meio de um trabalho honesto e não de maneira egoísta. Então, assim, o desejo de possuir ele é natural, mas o desejo de possuir assim, somente para si e para sua satisfação pessoal, isso já constitui egoísmo. Então, assim, lá no Livro dos Espíritos também nos é ensinado que o homem ele tem o direito de defender a sua propriedade, sua legítima propriedade, porque é um direito natural, assim como o direito de trabalhar, o direito à vida. E é por isso que tem aquele mandamento, né? Não roubarás. E também Jesus disse, né? Dai a César o que é de César. Então, a gente considera a propriedade legítima aquela que ela foi adquirida sem prejuízo de outra pessoa, sem prejudicar outra pessoa. Bom, e nesse sentido, a nossa Constituição Federal ela garante, né, como o direito de propriedade. Agora, vale lembrar também que esse direito não é absoluto, porque a propriedade sempre tem que respeitar a função social. O que é isso? É preciso que o proprietário, né, ele sempre respeite os critérios racionais de aproveitamento dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, observância das normas trabalhistas e o bem-estar dos seus trabalhadores, né, na sua propriedade, por exemplo. Quando a gente está falando, por exemplo, né, uma propriedade rural, por exemplo. Então, basicamente, assim, um resumo
sobre essa questão de dinheiro, de propriedade, acumular bens. Então, é mais ou menos isso que a gente tem sobre a visão espírita sobre isso. Certo. Vanessa, e falando agora sobre adoção. Muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes elas tentam e não conseguem engravidar. Muitas fazem tratamento, apesar de que os tratamentos estão cada vez mais sofisticados, mais bem-sucedidos. É possível, assim, através da medicina, né, dessa tecnologia atual, moderna, conseguir engravidar. É cada dia mais fácil, mas ainda assim, em alguns casos, não é possível. E tem a questão, então, da adoção, que muitas pessoas, então, partem para a adoção. E também tem, né, aqueles seres mais iluminados que resolvem adotar mesmo podendo ter os filhos naturais, já eu acredito que uma evolução moral bastante elevada, que tem as pessoas que têm essa vontade. Como é que você pode falar para a gente sobre essa questão da adoção? Bem, a adoção ela é um ato sublime realmente. E ela é um ato de aceitar um outro indivíduo como filho e parte integrante da família, sem diferenciação ou preconceito. Por esse caminho, é possível a gente entender que a reencarnação entra aí como fortemente nessa ação. Ou seja, ainda no mundo astral, temos o poder de escolher absolutamente tudo que vamos enfrentar no plano terrestre. E a partir daí fica fácil entender que nada é por acaso. Existe dentro das relações uma forma de reencontro, de resgates, ou até mesmo de crescimento e amadurecimento, seja do espírito em si ou de forma geral. E na espiritualidade não existe diferença nenhuma entre o filho biológico e o filho adotivo. Somente no ponto de vista científico que existe essa diferença. Inclusive no ordenamento jurídico também. Não existe nenhuma diferença entre o filho biológico e o filho adotivo. E isso porque na espiritualidade, a espiritualidade não depende de laços consanguíneos. Ela está preocupada mais de como que a criança vai ser aceita, como que ela vai ser abrigada, tanto na mente como também no coração da família. Porque, afinal, todos estamos juntos para evoluir, né? Evoluir em conjunto. E, além disso, no plano astral, a família já é constituída anteriormente, para que os processos de aprendizado e trocas já sejam feitos. E a adoção, ela é um processo perfeito e dinâmico de encontros e resultados, de aceitação, empatia, perdão, compaixão e principalmente de amor. E aí eu encerro essa resposta agora com uma frase que eu achei muito interessante da Lydia Weber, que é essa: adotar é acreditar que a história é mais forte que a hereditariedade, que o amor é mais forte que o destino. É bonita essa frase, né, Vanessa? Agora, assim, em relação à adoção, eu já vi amigas minhas conversando comigo e falando assim que elas têm receio, assim, de às vezes adotar e não sentir o mesmo amor que a pessoa sente por um filho natural. Será que corre esse risco ou isso não existe? A partir do momento que Quando você arruma um cachorrinho para você, você não ama ele profundamente? com certeza. Pois é. E você deu a luz ao cachorro? Não deu. Então, tá aí uma prova, assim, bem forte de que a gente é capaz de amar, sim. Tá certo. Então, tá, vamos passar para frente. A próxima pergunta eu vou fazer para o Bruno. Bruno, aqui, a pessoa que perguntou sobre a eutanásia. Assim, ela quer saber se a eutanásia é permitida no Brasil e o que o Espiritismo fala sobre a eutanásia, mas eu acrescento aqui na pergunta dela o que é eutanásia, né? Porque a eutanásia não é algo, um assunto assim que se fala assim todo momento. Muita gente nem sabe o que significa. Então, antes de responder, você poderia dar o conceito para a gente do que é a eutanásia? Tá. Eutanásia é o ato de antecipar a morte de um paciente que está em uma situação clínica incurável e de sofrimento. Existe muita divergência sobre a
sobre se é legal ou não, se deve fazer ou não, se a questão moral sobre isso. Há pessoas que defendem, que dizem, que argumentam que a prática seria positiva, porque prolongar a vida de um paciente terminal seria prolongar o sofrimento, e que a pessoa que está naquela situação incurável, ela teria o direito de decidir sobre sua vida, né, sobre um momento de antecipar sua morte. E aqueles que são contra defendem que a eutanásia, ela nada mais é do que tirar a vida de outra pessoa. Então, se diferenciaria então de um assassinato. Então, também se comenta que aquele paciente que está em um estado terminal, ele não teria condições, né, emocionais de tomar uma decisão dessa. E ainda entra a questão da ética dos profissionais de medicina, né? E eles devem utilizar todos os recursos possíveis para fazer com que o paciente viva. Então, no Brasil, essa prática da eutanásia é proibida. Ela pode ser enquadrada como homicídio ou, dependendo do caso, auxílio ao suicídio. Homicídio ou auxílio ao suicídio. Dependendo do caso. E o tema, ele é tratado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho não recomenda essa prática. Kardec afirma que a gente não pode prejulgar os desígnios de Deus. Ninguém sabe, ninguém pode afirmar com segurança quando é a hora final de um doente, né? E afirma também lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, aliás, que a gente desconhece as reflexões que o espírito pode fazer naqueles momentos de agonia, quando que a pessoa naqueles últimos minutos pode ter um relâmpago de arrependimento por conta de alguma situação, e isso pode poupar vários tormentos de futuras existências, por exemplo. Então, para quem é materialista, que só vê o corpo, não leva em conta a alma, não consegue muito compreender essas coisas. Mas o espírita que já conhece o além-túmulo, né, o que se passa além do túmulo depois da morte física, já conhece o valor, né, de um último pensamento. Então, é isso que o Kardec nos ensina sobre essa questão. Tá certo. A próxima pergunta eu vou fazer para você, Vanessa. Essa pergunta é uma pergunta que sempre aparece, às vezes de um jeito ou de outro, mas que no fim elas querem saber a mesma coisa, que é a questão da igualdade ou da desigualdade que existe entre as pessoas, porque alguns têm muito, outros têm menos, porque algumas pessoas são consideradas diferentes, assim, aos olhos de Deus são todos iguais, alguns têm mais mérito do que outros. Uma pessoa de bem, será que aos olhos de Deus ela é diferente? Ou essa igualdade do homem perante a Deus, ela prevalece acima de tudo? Todos são iguais perante a Deus? Então, aqui a pergunta mesmo que eu dei uma floreada nela, mas a pergunta era assim: como o Espiritismo explica a questão da igualdade ou desigualdade entre os homens? Como você explica? Bem, primeiramente, eu vou ressaltar aqui que no ordenamento jurídico, com certeza, afirma que todos os homens são iguais perante a lei, sem discriminação, sem preconceito nenhum. Já no Livro dos Espíritos, questiona-se aos espíritos superiores se perante Deus todos os homens são iguais, né? E eles respondem que sim, todos os homens são iguais, sim, e todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Ou seja, todos os homens, eles estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores. O corpo do rico destrói, assim como o corpo do pobre também. E Deus, a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos são aos seus olhos iguais. O que existe são espíritos mais ou menos evoluídos e mais ou menos puros.
independente aí da posição social, que não tem nada a ver com isso. Cada criatura, ela se encontra em uma faixa de vida diferente, em um nível evolutivo diferente. E quem as coloca nessa diferença é só o tempo. Porque a gente não foi criado tudo de uma vez só. E cada um possui seu próprio patrimônio moral e intelectual, a sua própria bagagem. E cada um aproveita as oportunidades que a vida traz de forma diferente. Cada um aproveita a oportunidade de crescimento de uma forma e no seu próprio tempo. Uns demoram mais e outros demoram menos. Mas no fim, todos vão chegar no mesmo lugar, que é o quê? Sermos espíritos puros. Então, Deus doa a todos com o mesmo amor. E, no entanto, cada um recebe o que merece, de acordo com a sua capacidade espiritual. Cada um recebe o que merece, no caso, assim, você fala materialmente falando, ou em que sentido que recebe o que merece? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente vai colher só o que a gente plantar. Então, a gente vai receber tudo aquilo que a gente merece, de uma forma ou de outra, tanto material quanto espiritualmente. Nossos privilégios, o que acontece na nossa vida são tudo por nosso merecimento. Simplesmente isso, nosso merecimento. Então, a desigualdade que muitos enxergam, o que existe de fato, ela não é uma desigualdade proveniente de uma injustiça, né? Não existe injustiça. Não existe injustiça. Deus sempre é justo. Certo. Gente, agora nós estamos chegando ao final aqui. Hoje a gente resolveu fazer uma live mais enxuta, porque a gente tem excedido aqui no tempo e o Instagram está derrubando a gente todos os dias, então nós demos uma corridinha. Mas aqui a última pergunta eu vou fazer para você, Bruno. E o meio ambiente? Como é que fica a questão do meio ambiente em relação à Constituição brasileira, ao Brasil, à doutrina espírita? Tem alguma coisa a ver meio ambiente com espiritismo? No primeiro momento, às vezes as pessoas podem pensar que tem uma coisa a ver com a outra, né? Ecologia, meio ambiente, espiritismo. Mas lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta que o Kardec fez para os espíritos que relaciona essa questão. Mostrando, né, essa relação entre seres vivos, meio ambiente, e o quanto que um depende, né, um do outro. Lá na questão 705 do Livro dos Espíritos, tem um capítulo que versa sobre a lei da conservação. Lá Kardec questiona por que nem sempre a Terra produz o bastante para fornecer ao homem o necessário. E aí ele recebe uma resposta, né, dos espíritos que exemplifica muito bem o que a gente vive hoje. Diz lá que o homem é ingrato, né, porque ao desprezar a natureza nesse caso, porque ela é uma excelente mãe. Muitas vezes o homem acusa a natureza do resultado de uma coisa que é resultado da imperícia do homem, né, da sua imprevidência, porque a Terra sempre produziria, né, sempre o necessário, se o homem soubesse se contentar com o necessário. Então, com essa resposta a gente percebe que a espiritualidade mostra para a gente que o materialismo exacerbado, né, ele, aquela questão de ter por ter, está cada vez mais presente na nossa sociedade, no nosso modelo de desenvolvimento econômico. Essa questão da gente sempre querer ter sempre mais, as coisas mais caras, mais sofisticadas, materialismo mesmo de consumismo exagerado, que a gente precisaria rever. E aí o homem começa a perceber, então, que já diante desses alardes todos que a gente tem do avanço da degradação do planeta, que não há como a gente ter uma produção ilimitada, né, na biosfera, que ela é limitada, ela é finita. Então é importante que nós espíritas, que a gente busque, que a gente que está sempre buscando ser
menos materialista, que a gente defenda, por exemplo, questões como desenvolvimento sustentável, o uso racional de recursos naturais, redução de lixo, de produção de lixo, redução da emissão de gás carbônico, de gás carbono na atmosfera que provoca o aquecimento global. Então, são várias coisas que o espírita, pode tomar no seu dia a dia para um mundo melhor, né? Para a gente sempre preservar o ambiente, inclusive para as gerações futuras, né? Já que a gente é espírita, a gente sabe que que nós vamos ter outras existências, né? Não só, então a gente tem que preservar o nosso planeta para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Deixar de ser egoísta, pensar só na gente, pensar nas próximas e também até que nós vamos voltar, né? Depois em outra encarnação, então a gente vamos preservar o planeta para a gente mesmo, então, né? Não é verdade? Se você pensar que nós voltaremos, né? A gente pode continuar a nossa evolução no planeta. A gente precisa encontrar o planeta viável, né, para viver. E existem assim muito jeito prático e objetivo da gente conseguir ajudar o meio ambiente, não é? Assim, economizando dentro de casa mesmo, questão de água, na hora de tomar banho, que muita gente às vezes esquece do mundo tomando banho e a água fica correndo. Essa questão de água é um privilégio para nós brasileiros, nós temos uma abundância. Assim, não, eu sei que mesmo dentro do país, alguns lugares tem problema de água, mas países assim da Europa, às vezes, eles têm uma relação com a água bem, bem complicada. Esses dias eu estava vendo um documentário, até a maneira como as mulheres americanas e de outros países, elas fazem a limpeza da casa. As brasileiras, nós brasileiros, né? Falo as brasileiras porque acaba que são as mulheres que mais tomam conta mesmo da casa e fazem faxina. A gente tem a mania de lavar muito, jogar muita água, esfregar. E tem lugares que são um luxo, né? Um luxo do luxo. Então, eles priorizam, sabe, a limpeza mesmo com produtos, assim, de outra forma, para evitar esse desperdício de água, porque a água também é um recurso limitado, não é, Bruno? A gente não tem água à vontade, assim, se você pensar bem, uma hora pode dar problema. Não sei se Não, a vocês gente têm vê alguma. toda hora, né, as campanhas todas, né, nas mídias sociais, tem gente que acha que é besteira, mas a gente não pode deixar de lado, a gente tem que sim economizar água, né, buscar sempre reduzir, Usar água de forma racional. usar água de forma racional e buscar fazer reciclagem, né, separar o lixo. Então, são várias coisas no nosso dia a dia, não jogar lixo na rua para não entupir os bueiros, e aí depois vem dar alagamento aí o pessoal mesmo o pessoal Nossa, eu acho que isso um joga. absurdo. Quando eu vejo a pessoa jogando lixo na rua, assim, no carro, dá vontade de chegar lá, parar o carro, mandar a pessoa descer e catar o lixo e jogar no lixo. Eu fico muito indignada. É porque muitas vezes, né, as pessoas, mesmo as próprias pessoas que não se preocupam com isso, depois reclamam, né, que tá, a prefeitura não faz isso, não faz aquilo, e aí da enxurrada e reclama de tudo, mas se o homem cuidar bem dos recursos naturais, né, a gente pode evitar certas situações. É porque, infelizmente, nós todos, como sociedade, cada um individualmente, nós temos a tendência a deixar tudo na mão do governo, esperar que ele faça tudo e que a gente não faz nada. A gente se esquece que o governo somos nós todos, né? Os governantes saem de dentro da sociedade. Eles não aparecem do nada e são governantes. Eles são frutos da sociedade. Por isso é importante a conscientização ecológica, essa conscientização de meio ambiente, essa questão até mesmo curricular nas escolas, porque é assim que se faz, que se forma cidadãos de bem e que desde pequeno, com essa noção de recursos finitos, com essa noção de que as coisas precisam ser reaproveitadas, e tudo que a gente faz na vida tem impacto na vida do outro. E eu penso assim, que é um assunto que daria até essa questão assim, meio ambiente, a gente começa a falar dele,
a gente pensa que não tem nada para falar, você começa a falar e parece que não acaba, né? Porque tem a questão da energia elétrica, essa questão de lixo, de saquinho plástico, é tudo tão assim complexo, e tudo tão interligado com aquela primeira pergunta que a gente respondeu de como viver e conciliar a parte espiritual com a parte social. Em cada momento da nossa vida, a gente tem a oportunidade de fazer isso. A partir do momento que a gente acorda e que a gente já vai tomar café e tomar o banho, a gente já tem a oportunidade de estar agindo com essa noção espiritual. Na hora de escovar o dente, em vez de escovar o dente com a torneira aberta, escova o dente, né? E abre a água na hora que é necessária. Vai tomar banho, toma um banho rápido de 5 minutos e já é o suficiente para você fazer a sua higiene. Na questão do café, do almoço, do desperdício, fazer um planejamento daquilo que as pessoas vão fazer na hora do almoço, do jantar, para que a comida não vire desperdício, sendo que tanta gente precisa, né? Passa fome. E por aí afora. Vocês concordam comigo? Eu concordo. E eu acho que, assim, muita gente pensa assim, eu não vou fazer nada não, porque eu sozinha, o que eu sozinha vai causar algum impacto no mundo inteiro, né? Eu não sou ninguém. O mundo inteiro não faz isso, para que eu vou fazer? Mas eu acho errado esse pensamento, porque nós somos parte da sociedade, e se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente vai estar dando um passo à frente para a nossa sociedade ser melhor. Então, acho que cada um deve fazer a sua parte, sim. Bom, gente, então, as perguntas terminaram. Eu quero deixar alguns recados, né, para o pessoal, lembrando que sábado tem palestra às 2 horas da tarde, terça-feira tem palestra às 8 horas da noite, quarta-feira tem psicoeducação, que é o tratamento espiritual para o pessoal que faz o tratamento na casa, mas lembrando que é aberto a todos, e são assim, ensinamentos maravilhosos, extremamente úteis para todas as pessoas. Assim, quem estiver assistindo aí, e as quintas-feiras que tem essas lives de perguntas e respostas, que também acontece toda quinta-feira, às 7h30. Lembrando aqui a todas as pessoas que todos podem participar enviando questões nos posts, né, no Instagram que a gente deixa, e que podem perguntar através de qualquer um dos trabalhadores, da Elza, do Rogério, quem souber o WhatsApp de alguém, manda a pergunta, que a pergunta chega e ela vai ser respondida, assim. A pergunta de uma pessoa pode ser útil para outras pessoas também. Os próprios trabalhadores da casa, eu gostaria de falar para vocês, participem também, mandem perguntas, ainda que vocês saibam a resposta, mas talvez se esses pensamentos não corresponderem à verdade. Mudando as ideias, se essas ideias não forem compatíveis com o Evangelho de Jesus. E mudando os assuntos, se eles não estiverem cheios de paixões verdadeiras, ou seja, ou se estiverem imantados de paixões inferiores. É nessa mudança íntima que os espíritos evoluem. E a nossa vida passará a ser uma vida de paz, na paz daqueles que nos acompanham em nome de Deus. A vida é uma escola onde se pode aprender a viver melhor. Que Deus nos abençoe sempre na subida para a luz do amor.
Gente, lembrando também, eu queria falar para vocês que as palestras, no final das palestras agora, na oração final, o palestrante irá também fazer o passe virtual e será um momento de fluidificação de águas. Então, todos que estiverem assistindo as palestras, no começo da palestra, já deixa suas garrafinhas de água, o copinho de água, para aproveitar o momento da fluidificação. Obrigada pela companhia de todos vocês e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Valeu, obrigado. Até mais.